Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje damos início à novena das mãos ensanguentadas de Jesus. E o tema ao qual vamos dar início é a fé. Já convido você, irmão, irmã, a estar pegando o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 27, versículo 29 e 32. A palavra vai dizer para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Jesus disse-lhes: Tranquilizai-vos, não tenhais medo, sou eu. E disse a Pedro: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? O vento cessou. Então, os que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, essa passagem de Mateus está acontecendo, os discípulos estão passando o mar. Ali naquele momento onde o mar fica bravo, bravio. E as ondas empurram a barca para cá, a barca para lá, quase que afundando a barca deles. E a palavra diz que eles viram Jesus caminhando nas águas e ficaram com medo. Por que ficaram com medo? E mesmo aqueles homens que haviam visto, haviam testemunhado a primeira multiplicação dos pães, por quê? Eles tiraram os olhos de Jesus. Eles tiraram os olhos da presença do Senhor. Eles perderam a fé. Eles perderam a certeza de que quem estava com eles. A partir do momento que eu e você tiramos os nossos olhos do Senhor, a partir do momento que nós nos afastamos da presença do Senhor, começamos a olhar para Jesus como um estranho, ou até mesmo como um fantasma. Não sei você, irmão, não sei você, irmã, mas se você já entrou no mar ou não, eu nunca entrei no mar. Mas aqueles homens eram pescadores já experientes. Quantas vezes eles já passaram por aquilo? Quantas vezes eles passaram por tribulações, por tempestades no mar, dificuldades, quase barca afundando, o mar brabo, o vento contrário, e eles se manteram fiéis. Neste momento, eles perderam as forças e perderam a fé. Por isso que, quando Pedro fala: Senhor, Senhor, deixa que eu vá até você, até o Senhor. Deixa que eu vá até o Senhor. E Jesus fala: Vem, Pedro, vem. Pedro saiu e começou a caminhar ao encontro de Jesus. Ele saiu da barca, começou a caminhar ao encontro de Jesus. Só que o vento redobrou a força. E quantas vezes nós estamos caminhando com Jesus, ou mesmo olhando para Jesus, redobra as tribulações, redobra as dificuldades, redobra as tempestades, redobra as situações a qual vivemos. Quantas vezes? E perdemos as forças e desanimamos, ou nos assustamos, ou entramos em desespero. E fala assim, e Pedro aqui neste momento falou assim: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. E no mesmo instante Jesus estendeu a mão, segurou, ele disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que, irmão, irmã, nós caminhando com o Senhor, duvidamos? Porque muitas vezes caímos, porque muitas vezes balançamos, porque nós tiramos os olhos do Senhor. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 23, Jesus vai dizer para mim e para você: Em verdade, verdade, vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Precisamos acreditar, confiar, meu irmão. Não quer dizer que a gente não vai passar por situações difíceis. Sim, mas através da fé em Jesus Cristo nós vamos
vencer. Nós vamos vencer as tribulações. Nós vamos vencer as dificuldades. O Evangelho de São Lucas também, 17, 5 e 6, vai dizer assim: os apóstolos disseram, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Precisamos pedir para que o Senhor aumente a minha e a sua fé. Precisamos pedir, clamar ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus também fala para eles: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. Porque você acreditou, porque você confiou. Olhe para o Senhor. Mesmo na tempestade, mesmo com o barco querer afundar, mesmo que a casa está querendo estar de ponta cabeça, confie no Senhor. Acredite no Senhor. Se mantenha fiel ao Senhor. Se mantenha firme à presença de Deus. O Hebreus capítulo 11 vai dizer para mim e para você no versículo 6 que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Irmão, irmã, precisamos pedir, clamar ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Se você perdeu, meu irmão, a fé, fala: Senhor, eu preciso, Senhor, dessa graça. Aumenta minha fé, Senhor. Me ajuda a acreditar. Me ajuda a continuar a ser fiel à tua palavra, a ser fiel à tua graça, Senhor. Me ajuda a caminhar nessa tempestade. Me ajuda a voltar a acreditar que a minha família, a minha casa tem jeito. Meu irmão, minha irmã, e quando Jesus manda a tempestade calar, o mar se calar, e ali virou uma bonança, se calmou. Eles olharam para Jesus e falaram assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E é isso que eu e você precisamos neste momento. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Por isso eu confio a minha casa. Por isso eu confio a minha história. Por isso eu confio a minha vida. Por isso eu confio no meu trabalho, minha esposa, meus filhos. Por isso que eu confio no meu ministério de pregação. Por isso que eu confio a igreja onde eu participo. Por isso que eu confio no grupo de oração, os servos. Por isso que eu confio, Senhor, na tua presença e continuarei firme, caminhando. Mesmo que na tribulação, mesmo que eu esteja me afundando, porque eu sei que o Senhor vai lançar as mãos e vai me puxar e vai me salvar, não vai me deixar afogar. Creio, Senhor, creio. Venha em socorro à minha falta de fé, Senhor. Eu creio, Senhor. Venha em socorro à minha falta de fé. Faça essa oração comigo agora, irmão. Jesus, fortes ondas de desespero têm investido contra mim. Aumenta a minha fé, porque estou com medo de afundar neste mar de angústia e de dor. Como fizeste a Pedro, suplico que me estendas tua mão poderosa e com autoridade de Filho de Deus ordenes ao mal que se afaste de mim agora e para sempre. Amém. Vamos repetir essa oração? Jesus, fortes ondas de desespero têm investido contra mim. Aumenta a minha fé, porque estou com medo de afundar neste mar de angústia e de dor. Como fizeste a Pedro, suplico que me estendas tua mão poderosa e com autoridade de Filho de Deus ordenes ao mar que se afaste de mim agora e para sempre. Amém. Repita muitas vezes essa jaculatória. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico, aumentes a minha fé. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico, aumentes a minha fé. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico, aumentes a minha fé. Aumente a fé da minha família, aumente a fé dos meus filhos, aumente a fé da humanidade. Oração final. Repita comigo, meu irmão. Cura-me, Senhor Jesus. Repita comigo, minha irmã. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim. Neste momento, sinto-me completamente sem forças para prosseguir corretamente, carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual.
através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade de meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança, posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Você pode colocar o nome da pessoa que você quer que Jesus toque. Você pode colocar sua família, seu trabalho, sua casa, não sei. Você pode colocar, clamar a presença do Espírito Santo neste momento. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar na minha família. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar na minha família. Vem, Senhor Jesus. E podemos encerrar com Pai Nosso e um glória ao Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, peço que você continue acompanhando. Amanhã estarei postando o segundo dia, a qual vamos falar sobre a humildade. Já convido mais pessoas para serem abençoadas por essa oração. Deus o abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.